muito bem-vindos. Estamos hoje aqui para dar continuação à nossa rúbrica sobre os símbolos nórdicos. Como já vimos nos últimos encontros, associada a estes existe todo um simbolismo, uma ideia de viagem, um caminho a percorrer. Hoje iremos falar sobre dois símbolos, a tempestade e o arco-íris. Começando pela tempestade, a chuva como a água está associada às emoções. Assim, podíamos ver a tempestade como o símbolo de uma agitação intensiva das emoções. A tempestade, ela é acompanhada de ventos fortes. O vento, que tem uma dinâmica e que é símbolo de uma agitação intensiva da mente. É símbolo de uma turbulência. Fazendo uma associação à navegação, tal como falamos nos primeiros vídeos, uma vez que Portugal é um país banhado pelo oceano e tão ligado à navegação. Então, as velas, antigamente, não eram como as de hoje. Não se podiam direcionar porque não tinham retranca. Eram quadradas, podia-se viajar somente com o vento a favor. Ventos contrários ou não favoráveis constrangiam os navios a amplas manobras e a ausência de vento podia constranger os navios a perigosíssimas paragens. Imaginem o quão perigosas podiam ser as tempestades ou as correntes. Então, era fundamental e necessário proteger-se com especiais cerimónias religiosas capazes de conseguir aos navios ventos favoráveis. Os ventos a favor indicavam a ajuda e o sopro de Deus benévolo, mas os ventos malignos e as tempestades representavam a potência destruidora das divindades ínferas. A navegação, naturalmente, seguia-se sempre com a costa à vista, da qual os antigos mapeavam características e perigos. Não se navegava em alto mar, falando, por exemplo, de bússolas ou de outros instrumentos úteis à navegação, podem imaginar como eram longas as viagens, por exemplo, entre Roma e Alexandria, não podendo cortar o Mediterrâneo em mar aberto. A viagem de São Paulo, do Médio Oriente até Roma para ser julgado na qualidade de cidadão romano, é um ótimo exemplo de quão eram longas e difíceis os trajetos que hoje, por exemplo, percorremos em pouquíssimas horas. Para além disso, nem todas as estações também eram idóneas para a navegação. Esta prática seguia ritmos e tempos estabelecidos. Geralmente podia-se navegar da primavera até setembro, ou seja, de equinócio a equinócio. O início da navegação era marcado pela ascensão que precedia o Sol, das Pleiades e do planeta Vênus, a deusa Ishtar babilónica e a Cira, chamada também Stella Maris. Por isso, existem diversos santuários ao longo das costas que estão dedicados à Virgem, chamados de Stella Maris. As estrelas, naturalmente, tinham um grandíssimo significado para os marinheiros. Não eram somente fundamentais para indicar a direção ou indicar o tempo para parar ou partir novamente, serviam também para calcular as marés. Sobretudo representavam a linguagem dos deuses. Não se podia partir sobre uma má estrela, não se podia iniciar sem o favor dos deuses. Assim, também, noções de astrologia eram indispensáveis para um bom timoneiro do navio. Era preciso zarpar sempre sob uma boa estrela. A tempestade, como símbolo, que já falamos ainda há pouco, de uma agitação intensiva das emoções, é acompanhada de ventos fortes, ventos maus. Os ventos, eles são o simbolismo dos espíritos e das inspirações. Estes podem ser bons ou ser maus. E é necessário saber distingui-los. Quando os ventos são maus, gera-se a tempestade. Por isso, para indicar a posição dos ventos, existe também um instrumento náutico que é a rosa dos ventos. Considerando um instrumento muito importante, utilizado desde há muito tempo pelos marinheiros, representou uma grande revolução para a navegação, já que a sua descoberta permitiu expandir os horizontes marítimos mediante a exploração de marés, de mares abertos, em quaisquer condições meteorológicas. A rosa dos ventos
que simboliza o quê? Simboliza a luz e sorte, podendo significar também a necessidade de mudança, de encontrar uma direção, um caminho a seguir. A rosa dos ventos, ela representa uma volta completa do horizonte com os seus pontos cardeais. Mostra a direção dos 4 sentidos que são fundamentais e de orientação geográfica. A rosa dos ventos é um dos símbolos da navegação e representa o rumo certo, a direção ponderada, a melhor escolha, simbolizando também a sorte e os bons ventos. Então, é muito importante que o comandante do barco não permita que a tempestade comande o barco. Tem que ser ele, tem que ser o comandante. Ele deve comandar. Ele deve determinar a direção do barco. Deve dirigi-lo para um porto seguro, sempre em direção ao sol. Por exemplo, Santo Agostinho comparava a igreja a um navio. São Bernardo define os cânones que levaram à construção das magníficas catedrais góticas, cuja nave central representa as quilhas de navios que cortam as águas do mundo, navegando, apontando em direção a leste, ao nascer do sol, em direção à luz. Tal como o comandante do barco, ele deve dirigi-lo no rumo certo, rumo a um porto seguro, em direção ao sol. Depois da tempestade, vem a bonança. Então, depois da tempestade, aparece o arco-íris. O arco-íris, que é um dos fenómenos naturais mais fascinantes, é encantadora a sua beleza e as suas cores. Como é que é possível que, surgindo do nada, um grande arco colorido ocupe todo o céu? Ele eleva a nossa imaginação, principalmente quando somos mais pequenos. Eu não sei se recordam, mas eu lembro-me que o arco-íris dava aso à imaginação. Ver um arco-íris era, no fundo, era algo de mágico. Como explicar de uma forma simples este fenómeno lindíssimo? Então, o arco-íris é um fenómeno óptico e meteorológico que acontece quando o sol aparece ao mesmo tempo que a chuva. Essa junção entre o sol e a chuva forma este arco multicolorido. Associado à mitologia, foi na Grécia Antiga que surgiram os registros mais significativos sobre o fenómeno. Segundo ela, o arco-íris formava-se sempre que a deusa Íris, mensageira dos deuses, a divindade responsável por comunicar os mortais sobre os acontecimentos importantes, então descia à terra para fazer o seu trabalho. O arco-íris era o sinal de que a deusa passou pela terra e que trouxe alguma mensagem divina, deixando um rastro de cores pelos céus que atravessavam. O arco-íris era, na mitologia grega, um sinal da comunicação dos homens com os deuses. O arco-íris é ainda um sinal da aliança de Deus. No tempo de Noé, quando o dilúvio, quando a arca de Noé pousou sobre o monte Ararat, Deus fez uma aliança com Noé e com toda a humanidade, em que diria: colocarei o arco nas nuvens e ele se tornará um símbolo da minha aliança com a terra. Quando o arco-íris aparecer nas nuvens, eu o verei e me lembrarei da aliança eterna, aliança de Deus com todos os seres vivos e com tudo que vive na terra. O arco-íris evidencia esta aliança entre os homens e Deus. Ele cria uma ponte entre o céu e a terra, entre as verdades espirituais e os homens. É um sinal da intervenção divina e da esperança. É uma mensagem de união entre o céu e a terra que está presente em muitas culturas. Sempre que ele aparece, podemos entender como uma mensagem dos céus de que tudo irá ficar bem e de que a divindade está olhando por nós. Especialmente se passarmos por algum momento mais difícil ou aflitivo. O arco-íris vem-nos trazer a calma, transmitindo a certeza de que Deus nunca nos abandona e que tudo serve a um propósito. É curioso que nós só vamos ver o arco-íris se estivermos olhando para o alto, nunca para baixo. A tempestade pode ser vista, como dissemos no início, como uma agitação intensiva das emoções.
Esta agitação pode produzir bons ventos ou maus. Daí ser importante que o comandante do barco não deixe que a tempestade destine o seu barco. Tem que ser ele a comandar e a dirigir o barco para o porto seguro. Direcionando bem o barco, passando a tempestade, avista-se o arco-íris, a ponte entre o céu e a terra, a mensagem de que a divindade olha por nós. E, se ficaram curiosos por saber mais, convido-vos para nos fazerem companhia no próximo encontro e continuarmos esta viagem no mundo dos símbolos. Até lá!